Olá, tudo bem? Eu sou o professor Igor Studart Medeiros, aqui da Faculdade de Odontologia da USP, da Universidade de São Paulo. Estamos aqui hoje para falar com você, estudante do ensino fundamental, e mostrar algumas práticas com materiais odontológicos que remetem aos conhecimentos que você tem aí na sua disciplina de ciências. A ideia aqui é mostrar a importância do conteúdo que você aprende na escola e mostrar a aplicação prática na vida, por exemplo, de um dentista. Nós vamos fazer algumas experiências mostrando os materiais que o dentista utiliza e trazendo de maneira lúdica para você a oportunidade de trabalhar também com esses materiais, moldando um dedo, por exemplo, obtendo um molde do seu dedo, mostrando a transformação de fase dos materiais, mostrando reações químicas e como isso se manifesta no material de maneira concreta. Então essa vai ser uma oportunidade especial de visualizar esses vídeos e espero que isso contribua para motivá-lo a estudar ainda mais toda a parte de ciências na sua escola. Vamos às nossas práticas. Muito bem, nessa primeira prática eu vou mostrar para vocês um material que o dentista usa bastante para fazer o molde da boca. O dentista pode utilizar um material, parece uma massinha que tem um cheiro gostoso, alguns têm um cheiro de chiclete, de tutti-frutti, e o dentista utiliza para fazer uma espécie de retrato da sua boca, um registro da sua boca. Então, aquilo a gente chama de molde. Então, faz o molde da sua boca com esse material. Para depois colocar um segundo material nesse molde, que vai ser uma imagem, um objeto muito semelhante, vai produzir um objeto muito semelhante ao que você tem na boca, né? Aos seus dentes, a sua gengiva, a sua língua, toda a estrutura bucal que o dentista queira moldar. Esse material ele se chama alginato. Hoje você pode comprar o alginato em alguma casa de venda de produtos odontológicos ou mesmo na internet. Tem muitos usos para além da odontologia. Então o alginato ele vem como um pozinho branco, olha só. Esse aqui é um medidor, esse pozinho é um pozinho leve e nós vamos então trabalhar na primeira prática usando esse material que a gente utiliza para fazer moldes, chamado alginato. Esse material é um material muito interessante. Por quê? Num primeiro momento, esse material tem uma consistência pastosa. E me permitam aqui simplificar um pouco o conceito. Vou trazer o conceito de pastoso como algo entre o líquido e o sólido. Algo que tem uma consistência intermediária. Então, esse material, quando misturado, esse pozinho, ao ser misturado com água, apresenta essa consistência intermediária, pastosa, que num primeiro momento, nos primeiros segundos, no primeiro minuto, esse material toma a forma do objeto que você quiser. Então, se eu colocar esse alginato num copinho plástico, por exemplo, ele vai tomar a forma do copo plástico. Muito parecido com o comportamento de um líquido. Da mesma forma, o dentista se vale desse comportamento e ele coloca na sua boca quando ele está ainda nesse estágio para poder ele tomar a forma dos dentes e da gengiva na sua boca. Muito bem, mas se esse material não se modificar na sua consistência, a hora que eu tirar da boca, os dentes vão desaparecer, porque vai tomar a forma do novo objeto que a gente colocar em contato com o alginato. Então, esse material tem uma transformação dessa fase que se molda a qualquer objeto para uma fase gel, que nós chamamos uma fase em que ele congela aquela estrutura que ele moldou. E ao congelar essa estrutura, ele permite que você crie modelos, você deposite um segundo material e obtenha um modelo. Então é isso que nós vamos trabalhar agora, fazendo o molde de um dedo. Tá bom? Vamos começar com essa prática então. Para trabalhar com alginato, é importante que você tenha um recipiente para mistura. Na odontologia, nós
usamos essa cuba, esse grau de borracha para fazer a mistura. Usamos também uma espátula. Essa espátula chama espátula para gesso ou espátula para alginato, para fazer a mistura do pó à água. Aqui eu já tomei a providência com a assistência da Gabriele, estudante de odontologia que trabalha nesse projeto conosco, em proporcionar. Você, ao comprar o alginato, vai receber as instruções do fabricante da quantidade de pó que deve ser utilizada para uma determinada quantidade de líquido. Aqui, no nosso caso, o pó e o líquido são proporcionados por volume. Então, possivelmente, o fabricante vai te orientar com um medidor de pó e uma quantidade em ml de água equivalente para que essa mistura atinja uma fase homogênea e uma proporção correta entre os componentes. Muito bem, e vou usar um terceiro copinho, o segundo copinho aqui, como local onde eu vou depositar essa massa, depois de manipulada, para que a gente possa fazer o molde de um dedinho. Muito bem, se você tem um irmão menor, um irmão pequenininho, e sua mãe faz o leite em pó misturado com água, preste atenção e dê essa dica para ela. É muito mais fácil fazer a mistura do leite na água se você colocar primeiro a água no copo ou na mamadeira e depois colocar o leite. Isso faz com que o pó seja mais facilmente misturado ao líquido. Se você eventualmente vê sua mãe fazendo o contrário, você vai se deparar com a seguinte situação. Quando ela coloca primeiro o pó do leite e depois coloca a água, você vai ver que é muito mais difícil dissolver esse pó na água, formando alguns grumos, formando áreas com volumes de pó sem que sejam embebidos no leite. É até gostoso, mas para efeito de mistura e homogeneidade do material, para que ele fique todo, a consistência fique semelhante em toda a massa, em toda a mamadeira, ela fica mais difícil quando você começa colocando o pó e depois coloca o leite. Então, fica a dica. Avisa para a mamãe. Mamãe, coloca primeiro a água e depois coloca o pó. Você vai ver que fica muito mais fácil misturar e fazer a mamadeira do seu irmão mais novo. Então, vamos começar aqui com a mistura do líquido. Olha lá, coloquei todo o líquido aqui. E agora, vamos colocar o pó. Muito bem. Para um primeiro momento, nós começamos a mistura aqui, fazendo com que o pó fique em contato com o líquido. Olha lá, começou o contato. Agora eu começo a acelerar um pouco essa mistura. Olha só. E vou acelerando esse movimento. Movimentos em forma de 8, tentando fazer com que toda a massa fique, olha só, e forma uma massa cremosa. Essa massa então eu vou verter aqui no nosso copinho. Muito bem, então vamos verter aqui, colocar aqui o alginato até a borda do copo. Vou vibrar um pouquinho aqui, para que ele fique bem. Olha, preenchemos aqui. E vamos moldar o dedo, então, da Gabi. Vai lá, Gabi, põe seu dedo aí. E olha só. Então, ela vai manter em posição. Note que, nesse momento ainda, ó, essa mistura está cremosa. Ela ainda, olha só, ela ainda permite que a gente... Olha, cada toque que eu dou, ela muda de forma. Significa que ela ainda está possível de moldar uma superfície, de se moldar a superfície que for colocada em contato. À medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que essa mistura aqui, olha, ainda está, essa mistura ainda está cremosa, ainda permite moldagem. Só que dentro desse pozinho,
na hora que ele mistura com a água, ele tem uma substância que libera elementos químicos, libera átomos de cálcio e que cada pontinha da cadeia, então pense na cadeia como um macarrão, então tem um monte de macarrão aqui, só que o macarrão está todo desembaraçado. E à medida em que a água se mistura com esse macarrão, aparecem elementos químicos que dão um braço numa cadeia do macarrão, numa tirinha do macarrão, ligando a outra tirinha do macarrão, fazendo uma chamada ligação química primária. O que é a ligação química primária? Esse conceito é um conceito legal, talvez você tenha aí na sua aula de ciências. É a ligação que se dá por meio do compartilhamento de elétrons ou da doação de elétrons. Professor, que loucura é essa? É o seguinte, a unidade funcional da matéria, pelo menos aqui é aceita, lógico, hoje já temos uma divisão do átomo, mas a unidade funcional de toda a matéria existente é o átomo. O átomo que tem um núcleo positivo, junto com nêutrons, que ele não tem carga, né? Então tem prótons no núcleo, junto com nêutrons, e ao redor orbitam elétrons, que são elementos, partículas negativas. Então os elétrons orbitam em torno do núcleo positivo. Muito bem, como é que se dá a ligação química? Quando dois átomos são postos muito próximos, existe uma situação em que há ou doação de elétron de um átomo para outro, e isso é muito comum nas ligações chamadas ligações iônicas, ou há um compartilhamento de elétrons. O elétron passa a ser dividido entre os dois átomos. E nessa condição é a chamada ligação covalente, é a ligação de compartilhamento direcional entre dois átomos. E tem ainda um compartilhamento não direcional, que os elétrons ficam como uma nuvem, né, um mar, uma nuvem ali em volta dos átomos, mas não pertencem a exclusivamente um núcleo. Pertencem ao mesmo tempo a vários núcleos, mas eles não ficam localizados no lugar do espaço específico entre os dois núcleos positivos. Então essa é a chamada ligação química, né? Esse compartilhamento de elétrons se dá quando é localizado, quando ele é direcional, é a chamada ligação covalente, e quando ela é não direcional, tem essa nuvem de elétrons, ela é chamada de ligação metálica. Muito bem, então essa ligação química faz com que a estrutura da matéria, o estado físico da matéria se transforme. Você vê que o nosso alginato aqui, olha, já não aceita mais, olha, ele já não permite mais que eu mude a forma dele, olha, já não molda mais o meu dedo. Então veja, ele já aqui, ó, já está endurecido, aparentemente endurecido. Então ele se transformou por quê? Porque foram formadas ligações químicas novas que ligam as cadeias, as tiras de macarrão umas às outras, transformando essa matéria da consistência chamada Sol, que é aquela que ainda permite moldar, né? Permite se moldar uma região, para chamada estado gel, que é esse aqui que eu mostro para vocês, tá bom? Então vocês estão vendo a importância de entender as ligações químicas. E agora nós vamos voltar aqui com o dedo da Gabi. E olha só, a Gabi agora vai tirar o dedinho dela, que ficou moldado. Força, Gabi! Muito bem. Então olha só, aqui agora nós temos um molde. Aqui a gente tem o formato do dedo da Gabi. E agora veja, eu não consigo mais mudar de forma. Esse material congelou assim a forma do dedo da Gabi. Então vai ser possível a gente fazer um modelo, né? Um modelo do dedo da Gabi.